Nós não contemplamos mais as coisas, nós contemplamos um celular. Muitas vezes, assim como nós fazemos com nossa família, nós não conseguimos enxergar a beleza do outro, porque a nossa alma já está corrompida. Quando nós vemos coisas boas ou coisas belas, isso pode não reverberar dentro de mim. Nós temos que puxar isso para a nossa vida. Treinar o olhar para amar. É isso que nós queremos aqui. Sejam muito bem-vindos para a aula gratuita Treinando o Olhar. Meu nome é Luciana Melo Dias, eu sou psicóloga e sou conhecida no meio por atender adolescentes, principalmente meninas adolescentes. Hoje eu fiz uma aula para vocês porque eu vi a importância de treinar o olhar. Treinar um olhar não só externo, mas o olho treinado para fora nos faz também treinar o olhar para a nossa própria vida e faz treinar o olhar para o outro. Espero que vocês tenham um ótimo proveito e aprendam realmente a treinar o olhar de vocês. Então, treinando o olhar, refinar o olhar para ampliar a alma. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, Santo Agostinho tem uma frase maravilhosa aqui: 2 homens olharam através das grades da prisão, um viu a lama, o outro as estrelas. E é bem isso mesmo. O que está ali? O que nós estamos enxergando, né? Nessa vida, nesse mundo? O que nós estamos enxergando dentro de nós? Para isso, nós precisamos treinar o olhar. Mas, antes de mais nada, nós precisamos ter um ponto de partida. Nós olhamos a partir de quem somos. Mas quem somos? Tá, nós temos as particularidades da nossa personalidade. Mas, primeiramente, nós precisamos saber que nós somos seres humanos. Então, seres humanos têm um princípio e nós precisamos entender isso. Então, vamos pensar aqui. Temos lá o bichinho. O bichinho é instalado dentro da natureza. Ele é um ser somente natural. Ele está dentro da natureza e a natureza comanda tudo o que ele faz. Só que nós, seres humanos, somos diferentes. Nós somos naturais também. Mas nós somos, além de naturais, culturais e sobrenaturais. Se nós ficamos aquém disso, nós vamos sofrer. Nós não podemos ficar aquém, né, de seres humanos que somos. Então não só precisamos entender esse olho de ser humano para depois encaminharmos o nosso olhar de uma forma ampla, né, para que a nossa personalidade se manifeste no nosso olhar. Eu sempre faço essa pergunta e as pessoas me respondem algo. Vou fazer a pergunta e você veja aí, o que você vai me responder sobre isso? O que é mais natural para o ser humano? Comer uma maçã ou pintar uma maçã? Pensa um pouquinho aí e me responde. Bom, eu sempre pergunto isso e o que acontece? As pessoas falam assim, lógico que é comer uma maçã. Será? Será que é isso? O macaco come uma maçã também. O passarinho também come maçã. Mas o que é próprio do ser humano? O que é especificidade do ser humano? Algum outro bicho pinta uma maçã? Porque nós podemos comer uma maçã ou podemos escolher não comer uma maçã. Também, nós podemos ter fome ou ter vontade de comer. Se a gente tem, de repente, uma maçã e a gente está com fome e a pessoa fala assim, um bichinho vai comer se ele tiver com fome. E a gente pode falar assim, não quero uma maçã não. Dá um buraco no estômago, não é assim que a gente fala? Às vezes... Então fala assim, não, eu opto por não comer a maçã, se eu não quiser, porque eu escolho. Mas pintar uma maçã é somente próprio do ser humano, porque o ser humano faz arte. Nós somos 100%, praticamente 100% parecidos com os chimpanzés, biologicamente, naturalmente, culturalmente e sobrenaturalmente, nós somos 100% diferentes. Porque nós somos humanos. Então, é próprio do animal comer e dormir. É próprio do ser humano comer e dormir.
mas ele pode ficar sem comer, sem dormir, inclusive optar por morrer, inclusive sem comer, né? Ou sem dormir. Então é a escolha que vai contar pra gente. Então seguimos aqui pensando, o que diferencia o ser humano dos animais? O que o ser humano faz diferente dos animais? Ele fala? Sim. Ele projeta? Projeta, faz projetos, vou construir uma casa, vou viajar. Ele projeta um encontro. Até, olha, essa aula, né, tá aqui tal dia, você vai assistir tal dia. É assim que é, né? A gente faz programas, a gente projeta, a gente faz uma projeção de futuro. O animal não pode fazer isso. Tem mais, o animal não pode fazer arte, como nós havíamos falado. E tem mais ainda, o animal não pode escolher, o ser humano escolhe. Mas o ser humano não somente escolhe o que ele quer, ele também simboliza, né? Quando ele pinta uma maçã, ele está pintando a maçã de acordo com símbolos. Uma pessoa que mora no frio pode pintar uma maçã de uma maneira assim, uma maçã mais seca, da neve. E de repente a outra, no verão, pode pintar uma maçã no meio de flores, né? E num clima super tropical, porque mora no calor. Então, nós somos feitos de símbolos. O ser humano simboliza. Essa é a grandeza do ser humano. E se nós não simbolizamos, se nós não escolhemos, não fazemos arte, não projetamos, não falamos, nós estamos aquém de ser humano. E aí nós vamos entrar em sofrimento. No mundo, a forma está nos sendo negada. O que é a forma? É a forma harmônica. Você olha para a natureza aqui, tem uma harmonia. Você olha para o rosto de uma pessoa, a face de uma pessoa, tem uma harmonia. E aí o mundo moderno começou a negar essa forma. Começou a negar o quão sublime, né? Pode ser um rosto humano, pode ser a natureza. E aí, o que aconteceu? Foram fragmentando, né? Foram corrompendo, amputando o ser humano. O ser humano foi sendo amputado. Então ficou com a parte que a gente parece só os chimpanzés, né? Com a parte só que come a maçã. Mas na verdade, nós temos partes muito mais importantes e sublimes. E aí, nos tiraram isso. Nos tiraram a filosofia, nos tiraram a poesia, porque o olhar simbólico é o olhar poético. É você olhar para o cotidiano e falar assim, puxa, tem poesia aqui. E quando nós não vemos essa poesia, nós entramos em sofrimento, porque o ser humano foi feito para isso. Então essa corrupção da forma, ela nos faz sofrer, ela nos despersonaliza, ela nos tira pedaços, né? Os pedaços mais importantes para um ser humano. Porque olha só, vamos pensar, aí a gente vê uma arte moderna, não é necessariamente que a arte moderna é ruim, ela é corrupta, né? Tem artes modernas muito bonitas, tem arte moderna que faz a gente chorar diante de sublime beleza. Mas o que acontece é que nós precisamos conservar a harmonia das coisas. Então, nós ficamos aqui entre dois, né, uma dicotomia entre dois lados opostos, os tradicionalistas e os revolucionários. Acontece que os tradicionalistas muitas vezes não querem mexer em nada, querem preservar tudo e acaba ficando uma coisa meio fossilizada, né? Uma coisa que não pode mexer em nada, não tem uma organicidade. E os revolucionários querem destruir tudo. Então, quem nós deveremos ser? Nós deveremos conservar o que é bom, conservar as tradições, porque o clássico vence o tempo. Você vê aqui, Machado de Assis. É um clássico, venceu o tempo. Há muito tempo que se lê Machado de Assis e não se parou de ler. E como a gente vê que uma obra é boa? Porque ela vence o tempo. Então, nós precisamos sim conservar as tradições. Mas aqui eu não estou num ambiente, por exemplo, todo rococó, porque eu estou no meu tempo. Então eu posso sim assimilar coisas da modernidade.
mas eu preciso também manter a tradição. Senão eu vou destruindo tudo, eu vou fragmentando, como eu falei, né? E eu vou perdendo a personalidade. Então vamos pensar assim, você tem aqui um brasileiro. O brasileiro tem as suas origens, né? A gente tem a origem indígena e portuguesa. Nós temos uma origem da realeza. Então, por que nós vamos tirar essa parte que nos cabe também, né? Então, nós precisamos nos apropriar de tudo e formar uma personalidade. Então, eu sou brasileira. Eu não preciso ouvir funk, eu posso ouvir samba, né? Eu posso ouvir também os clássicos, porque eles nos inspiram. Tá há muito tempo lá. Então, isso inspira. Isso foi, o tempo foi passando e não corroeu uma música clássica, por exemplo. Por quê? Porque aquilo é incrivelmente humano. É o mais sublime do que o humano pode chegar. Então, nós devemos conservar as coisas, preservar as coisas e imprimir com a nossa personalidade. Mas para isso, para treinar o olhar, nós precisamos olhar para as melhores coisas, nós precisamos mirar nas melhores coisas. E, olha só, eu tenho aqui um olhar destreinado e um olhar treinado. Eu descendo a minha ladeira aqui, né? Eu moro nas montanhas. Então, quando eu desço a ladeira, eu olho e falo, nossa, que bonito, quero tirar umas fotos. E o que eu faço? Eu tiro a melhor foto. O que acontece nos dias de hoje? Isso é muito sério. A gente pede para uma pessoa mandar um documento no celular, ela tira uma foto torta. Ela tira uma foto sem foco. Isso é muito sério, é um olhar totalmente destreinado, é um olhar deteriorado, fragmentado, corrompido. Então, nós precisamos olhar até para uma paisagem e para você tirar uma foto, você pode virar um pouquinho o olhar para cá para não pegar esses fios. Olha só, eu não tirei no Photoshop os fios dessa foto. Eu simplesmente virei um pouquinho o meu olhar e falei, nossa, esse ângulo é melhor de olhar. E assim nós fazemos com a nossa vida. Este ângulo aqui é melhor de olhar para a minha história. Nós vamos falar sobre isso ainda. Mas olha só, olha a diferença de uma foto e de outra. Apenas por uma mudança de perspectiva. Já que o mundo está corrompido, né, quando nós olhamos para o mundo, tem muita coisa feia às vezes, né, o mundo foi um pouco deteriorado, então nós precisamos treinar, começar a treinar deliberadamente o nosso olhar. E não nos mover com o mundo, como bichinhos que ficam ali, né, à deriva, que fazem o que fazem e não sabem por quê, que não tem uma noção de eu. Então esse olhar treinado, o que faz? Dá unidade para as coisas. Então vamos pensar aqui, ó. O olhar destreinado, ele fragmenta, ele corrompe as coisas, né? Que é a negação da forma. O olhar treinado, ele dá unidade, ele dá harmonia, integração e por isso dá força. Força para você. O olhar treinado dá força para você. Vamos pensar, gente, olha só. Quando você tem uma plantinha querendo brotar na terra, se você divide o solo, a plantinha não brota, a semente não brota. Ela se divide e não tem um solo firme para poder brotar. Então, a gente precisa de unidade na vida, de integração. A nossa personalidade, ela é a integração dessas nossas partes, da nossa história, do nosso temperamento, da personalidade, né? E do nosso olhar. Porque os olhos não são a janela da alma. Nós precisamos ver o que entra em nós e compõe o nosso imaginário. Então, o que entra vai para o nosso imaginário e compõe aquele imaginário. Vai também ser responsável pela forma com que nós vemos o mundo. Vamos lá, mas o que está acontecendo com o mundo? Nós precisamos entender, né? Então, precisamos integrar as partes, mas precisamos entender que lá no mundo está acontecendo alguma coisa. E o que está acontecendo? O mundo está feio, está ficando feio. Você vê assim, vocês perceberam já as casas, como elas estão sendo construídas? Sempre retas, uma laje sem telhado, elas estão despersonalizadas, todas iguais. Isso é bonito, isso é feio.
É feio tudo igual. O que é bonito? Eu aqui de um jeito, você de outro, mas numa diversidade cultural que realmente seja harmônica e não numa diversidade cultural que separa, que degrada, que corrompe. Então eu quero ser diferente, então eu vou ficar bem corrompido. O que está acontecendo? Todo mundo corrompido. Quando você olha, né, você percebe assim, nossa, mas está todo mundo meio corrompido. Né? Não tem mais a personalidade. Cada um de um jeito. As amigas da minha época, uma era meio hippie, a outra era meio dark. Mas assim, não era nada absurdo, não era nada esdrúxulo. Né? Eram circunstâncias ali de uma idade, né, e de um jeito, de um estilo de cada uma. Hoje as meninas vão para as baladas e você olha lá, parece um uniforme, né? Cropped com calça larga. Não tem mais diferença. E o que acontece com isso? Despersonaliza. O mundo feio está despersonalizado. Uma obra de arte, esse mictório, né? Duchamp fez um mictório e falou, isso é uma obra de arte. Então houve uma degradação da arte. Num primeiro momento, essa forma um pouco, essa manifestação de querer mexer na arte porque acha que a arte está muito fossilizada, vamos dizer assim, né? Pode até ter uma intenção assim, puxa, vamos mexer um pouco nisso, né, para não ficar mumificada a arte. Mas só que não, foram para uma revolução, para uma degradação. E perderam o sentido de qualquer coisa. Então, como que um mictório se torna uma obra de arte? E aí ficou uma coisa assim, qualquer um pode ser artista. E não é verdade isso, né? Cada um tem o seu lugar no mundo, né? E aí o artista tem um lugar muito próprio. Quando nós olhamos para o mundo feio e degradado, o nosso olhar fica corrompido. Isso nos enfraquece, porque corromper é fragmentar, né? É dividir, é ficar em partes. Então, como que nós fazemos para não sermos massa de manobra? Olha para isso aqui, que isso aqui é legal, tá tudo certo com isso aqui. O mundo tá feio, mas tá tudo certo. Não tá certo. Então, como que nós fazemos para não sermos massa de manobra? Presta atenção, o que fizeram com a gente? Colocaram um celular na nossa mão. O personagem principal da nossa vida passou a ser o celular. Nós não olhamos mais para os outros, para a beleza do mundo, para a nossa própria alma. Nós não contemplamos mais as coisas. Nós contemplamos um celular. Roubaram o nosso olhar. Olha que interessante, gente. Começa pela visão. Então hoje é a hegemonia da visão. Tudo é olho, né? Tudo é tela. Tudo eu leio no celular, eu vejo a tela, eu vejo o filme, né? Nada mais. O nosso olhar foi capturado, ele foi sequestrado para o celular. Tem coisas boas no celular? Claro que tem, claro que tem. Mas nós precisamos estar atentos. Eu costumo falar para os meus pacientes na terapia que a terapia, se fosse significar uma só palavra, seria atenção. Então, precisamos sair desse anestesiamento, principalmente o anestesiamento do olhar. Esta vai ser a porta de saída para essa vida escravizada, que certamente você está com a sensação de que está levando uma vida meio escravizada. Nossa, não consigo sair desse celular. Então tá, vou olhar para o celular, mas eu vou olhar coisas boas no celular. Eu vou olhar boas referências. Então, vamos lá. A gente precisa, primeiramente, ter essa consciência. Consciência de que o nosso olhar é capturado, né? Os olhos são a janela da alma e eles capturam o nosso olhar para depois capturar a nossa alma. Gente, percebe uma coisa. O bebê humano é o único que mama olhando nos olhos. Então, ele está olhando porque está dando um significado para aquilo. Quando a mãe olha para ele, ele é visto. E ele tem a sensação da existência, porque alguém olha para ele.
O bichinho não. Vê lá o cachorrinho. Estão todos lá olhando para a barriga da fêmea ali, da cadelinha. E nós não, mamamos olhando nos olhos. Então os nossos olhos precisam ser tomados de volta. E isso se faz com consciência, com atenção. Então, o que nós temos que fazer? Começar a olhar para o belo. O mundo está degradado em alguma medida? Está degradado. Mas tem uma outra parte que não está degradada. Os clássicos estão aí. A natureza está aí. Está disponível para todo mundo. Então vamos lá. Como que nós fazemos? Vamos olhar para o que é belo. Percebe isso aqui? Essa obra se chama O Rapto de Proserpina, tá? De Bernini. Gente, isso é mármore. Olha a mão pegando na coxa dela. Então, a Proserpina é a Perséfone. E o Hades, né, que é o rei do submundo, o deus do submundo. Ele raptou Perséfone para o submundo, né, para o mundo dos mortos. Proserpina é o nome romano e o nome grego é Perséfone. Hades capturou Perséfone para o mundo dos mortos e o inverno começa. Quando Perséfone volta para o mundo dos vivos, vem a primavera. Olha como tudo é simbólico. Então, aqui a gente tem um símbolo e a captura desse símbolo feita, né, eternizada por um artista. Um artista vem e faz essa obra incrível em mármore que você vê as nuances da mão pegando a coxa e justamente aquela rotação que ele deu na hora de captar Perséfone. Olha a beleza disso. Então nós precisamos olhar para isso. Isso é o que o ser humano é capaz de fazer. E nós estamos olhando para coisas muito baixas do ser humano. Então precisamos elevar esse olhar e falar assim, meu Deus, se isso é o que o ser humano é capaz de fazer, eu tenho que chegar perto disso. Seja por meio de estudar, querer fazer obras, a gente não vai, né? Muitas pessoas não vão chegar a esse ponto aqui, não tem problema. Mas você pode ser, dentro do seu cotidiano, elevar o olhar. Então, olha aqui o que também o ser humano é capaz de fazer. Davi de Michelangelo é essa obra mais importante renascentista. É perfeita, com detalhes anatômicos incríveis. Se você puder pegar aí e ampliar, você vai ver assim uma perfeição de técnica. É sublime, é impecável. Né? Isso tudo é muito belo. E o ser humano, né? O ser humano tem que ser inspirado pela beleza de Deus. O que é a beleza de Deus? É a perfeição. E essa obra de arte é o que a gente fala assim, nossa, tem algo de perfeito aqui, né? Tem algo de Deus aqui. E aí nós precisamos fazer coisas belas, né? Ver coisas belas, lidar com coisas belas. Nós temos que puxar isso para a nossa vida. Às vezes, nós podemos morar num lugar super difícil, um difícil acesso, no meio de uma rodovia, né? Ou numa casa muito simples, mas mesmo assim nós podemos fazer disso um lugar mais belo, porque a beleza nos faz ser bons, querer o bem e querer a verdade sobre as coisas. Quando nós falamos que o clássico resiste ao tempo, olha, a Mona Lisa, por exemplo, foi pintada com finas camadas. Quando você vê a obra, você chega para um lado, chega para o outro, a Mona Lisa está te olhando. O que é isso? Isso é algo sublime, de técnica, de possibilidade de ser humano. É incrível. Você olha e fala assim, meu Deus, é meio enigmático. É incrível, é maravilhoso. Então, olha só, de novo, o que o ser humano é capaz de fazer. Meu Deus, é muito bonito isso na arquitetura, nós olharmos para isso. Então, nós podemos fazer isso na nossa própria casa,
Nós podemos ter esse olhar treinado para a nossa própria família, para o nosso próprio país, né? Vamos começar como então? Como? Eu não vou chegar a esse ponto aqui, talvez eu nunca tenha acesso de verdade a algo, por exemplo, como essa igreja, algo como uma obra de arte daquelas. Gente, hoje nós temos internet, nós podemos olhar lá, procurar o Rapto de Proserpina, Davi de Michelangelo. Nós podemos pegar uma música clássica a qualquer instante e ouvir, né? Então não é só também o clássico, né? Nós precisamos entender que dá para ver a beleza em um jardim, a beleza cotidiana. E esse é o primeiro treino que eu quero propor para vocês, né? Esse treino de contemplar um jardim. Por quê? O jardim é um recanto, o jardim é natureza e o jardim é arte também. Então, não só contemplar um jardim, também fazer um jardim. O jardim, ele pode ser cultivado pelo ser humano. Tem plantas que nascem espontaneamente, mas podemos cultivar esse jardim e ver tudo crescer. Essa sensação de continuidade que o jardim pode te dar. Então, contemplar um jardim, contemplar a natureza, olhar para aquilo, ficar em silêncio um pouco e deixar se absorver por isso, você vai começando a treinar o seu olhar. Um jardim, todo mundo pode ter acesso, tá? Não tem perto da sua casa? Pode ter perto do seu trabalho, pode ter numa praça, ou você pode cultivar, né? Faz uma diferença brutal. Às vezes uma casa muito simples, eu moro no interior, né? Tem uma cidade, é uma cidade de 5 mil habitantes, tem casas super simples, mas quando a casa tem um jardim, né? Eu paro para ficar lá e falo, né, contemplar aquela natureza maravilhosa, aquilo que foi feito com tanto carinho, porque nós precisamos ver as pequenas belezas para conseguir ver as grandes belezas. E para isso nós temos a beleza cotidiana. Olha aqui essa cena, né? A menina com o gatinho. É coisa mais linda, assim, é tão bonito, é tão cotidiano isso. É um sorriso, é um gatinho, né? A menina tem até umas garrafas de plástico ali. Mas olha como compõe a cena. Olha a beleza do cotidiano. Olha a poesia. Nós poderíamos olhar para essa cena e escrever uma poesia sobre essa cena. Sem dúvida nenhuma, né? Eu te proponho aí, escreve uma poesia, A Menina e o Gatinho. Eu tenho certeza que algo sai daí. E é preciso treinar isso, sair do automático, sair desse anestesiamento. Não podemos perder o olhar poético próprio do ser humano. Por que tanta ansiedade e depressão? É lógico, nós estamos subtraídos como seres humanos. Isso não pode acontecer. Então, a beleza cotidiana está em todo lugar. Nós podemos ver a beleza na nossa família, por exemplo. É tão interessante, né, gente, que nós olhamos para a nossa família e se perpetuam os traumas, as dores, né, os sofrimentos, as mortes, as doenças. Será? Será que não tem coisas muito bonitas para a gente olhar para essa família e observar? A minha família tem umas particularidades, assim, por exemplo, o meu bisavô e a minha bisavó são mineiros. Combinaram de que no céu tem um queijo muito especial para os casais que não brigassem. E aí eles nunca brigaram. E quando um ia brigar com o outro falava assim, olha o queijo do céu. Então, percebe a poesia que tem nisso? Teve sofrimento, teve trauma, teve um monte de coisa, como todas as famílias têm. Mas quando nós treinamos o olhar que eu estou propondo aqui para vocês, olhar para o jardim, olhar para coisas belas, olhar para as obras de arte, o que acontece? Você começa a olhar para a sua família com outros olhos, com poesia, você vai treinando o seu olhar poético. Você começa a olhar e fala, meu Deus, mas minha família é engraçada, né? Tem umas coisas engraçadas, tem uns símbolos, tem algo que é muito especial. Minha avó colocava lá um monte de gente na escada, assim, todos os sábados, o pessoal que não tinha o que comer ali, sentava ali na escada. Imagina essa cena. Para e pensa assim, a minha mãe falou que tinha que passar assim, pelo cantinho da escada, né, chegando da rua, porque ficava aquela fila de gente esperando a comida ali.
Quanta generosidade tem em cada família. Você está percebendo isso? Ou você só está olhando para os traumas, para o que fizeram com você? Mas percebe que você está perdendo o olhar poético para a sua família? Imagina essa cena, eu imaginei agora assim, a poesia nessa cena. As pessoas ali na escada, rindo, conversando, esperando o alimento, e minha avó lá, né, fazendo a comida, e a minha mãe subindo pelo cantinho. E é uma cena do cotidiano, poética, maravilhosa. Pega aí na sua casa, agora, para, nesse momento, nesse instante, olha ao seu redor e vê aí quem está ao seu redor. Vê a comida à sua mesa, como é que fica, como é que tá posta. Tá de qualquer jeito, na frente da TV? Você pode mudar isso agora, você pode mudar agora. A Olivia, minha filha, ela faz arquitetura. E desde quando ela era pequena, eu falava assim, nossa filha, você tem um senso estético muito grande. Porque quando eu pedia para ela colocar a mesa, eu ensinei ela a colocar uma mesa bem bonita. E ela fazia isso com uma certa facilidade, com uma certa tranquilidade. E ela nem entendia muito bem o que era senso estético. Mas eu falava assim, filha, você tem um senso estético maravilhoso. Eu ia expressando o que ela tinha de bom. Eu ia revelando para ela. Eu ia colocando em palavras o que ela tinha de bonito. E ela foi fazer arquitetura depois. Porque esse senso estético deu a ela a perspectiva de que eu posso fazer coisas que têm a ver e aproveitar isso que eu tenho de tão bom. E aí ela realmente, né, tem um senso estético, um senso espacial, e que também eu fui falando, olha, por quê? É um treino de olhar. Eu olho para o outro, eu vejo, eu via nela essas coisas. E muitas vezes nós não vemos nos nossos filhos as coisas boas. Nós reclamamos deles, de que eles são bagunceiros, de que eles são preguiçosos, e nós não pensamos, não falamos e não comunicamos a eles, nem conseguimos enxergar essas maravilhas que estão ali, né? que estão encobertas. Estão encobertas porque fica só naquele vucu-vucu, né, naquela implicância do dia a dia. Então nós precisamos trocar a implicância por um olhar treinado. Então podemos ver aqui a beleza do seu país. Eu estou aqui morando na roça, né? Então a beleza de um café quentinho, de uma mesa posta, de um pão de queijo saindo, todo mundo tem essa possibilidade, né? De fazer um bolo fresquinho. Todo mundo tem a possibilidade de colocar uma mesa bem posta e não ficar na frente da TV. Olha como você vai sendo sequestrado comendo na frente da TV. Então, o seu olhar foi roubado da cena cotidiana, que você poderia olhar para o seu filho, olhar para a sua filha, né? Olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa e falar, puxa vida, aqui a gente tem uma mesa bem posta, por mais simples que seja, nós temos pessoas aqui que podemos olhar uns para os outros e conversar, e estou comendo e a televisão está tomando o meu olhar, está roubando o meu olhar. Isso nós precisamos entender que são as pequenas diferenças que podem fazer no dia a dia. Seria muito triste nós morrermos indignos de seres humanos, sem a dignidade do que um ser humano pode fazer e pode ser. Então, a beleza de um país e a sua diversidade. Antes nós temos a roça, aqui nós temos o mar. Olha a beleza disso. A beleza dos símbolos de cada coisa. A rede, o pescador, o barco, isso tudo, aqui é uma foto. Mas essa cena, ela se dá todos os dias. O pescador vai, o pescador vem, numa poesia, numa cadência, numa dança. E o que é isso? Uma foto na roça, outra foto na praia. O que é isso? Personificação da beleza. É algo pessoalíssimo, são características, são elementos que dão pessoalidade à cena. Então a personalidade das coisas é o que tem seus símbolos, seus significados. Cada elemento da cena dá personalidade para uma coisa. E o que acontece? É um contorno. Uma coisa é uma coisa e não outra. Então,
Homem no barco com a rede de pescaria não é um homem na roça. Ele tem personalidade. E na sua vida, você precisa dar esses contornos. Hoje em dia tem aquela coisa assim, você pode ser o que você quiser. Você pode ser tudo. Bom, você vai ser tudo, você vai ficar sem personalidade. Porque se eu sou casada com o Marcelo, eu não sou casada com outra pessoa. Se eu sou mãe da Olivia, eu não sou mãe de outra pessoa. E isso, ser mãe da Olivia, ser casada com o Marcelo, me dá personalidade. A história, a nossa história, quando bem contada, com esse olhar treinado, nos dá personalidade. Então, nós temos que lembrar que a beleza das coisas, elas têm uma beleza em si mesmo. Essa é a parte objetiva da beleza. E nós temos a parte subjetiva, que é os olhos de quem vê. Como, por exemplo, esta cena aqui de uma favela. Bom, eu tenho beleza aqui? Tenho. Mas quem vê pode dar mais significado e mais personalidade a essa cena. Eu tenho já uma beleza numa favela. Ela pode exprimir para mim pobreza, dificuldades, situações precárias. Mas a minha alma, quando não está treinada, olha isso e fala assim, credo! Mas se a minha alma começa a ver coisas boas, começa a enxergar poesia, ver coisas melhores a cada dia, coisas mais sublimes, que nos transformam esse olhar e compõem o nosso imaginário, eu consigo até mesmo olhar para uma foto de uma favela e ver a beleza. Por quê? Eu começo a ver os símbolos. Eu começo a perceber que ali tem a lida diária, às vezes a pessoa cantando, a pessoa brincando de bola ou de pipa com o filho. E isso tudo tem beleza. Tem uma beleza objetiva aqui? Claro que tem cenas que tem mais beleza objetiva, que tem mais impresso a beleza de fato das coisas, porque a beleza não é relativa. De fato não é relativa. Não é que tem coisas mais bonitas que a favela, lógico que tem, e devem ter. As pessoas que moram na favela querem morar em outros lugares algumas vezes, ou então querem fazer das suas vidas lá mesmo uma vida melhor, né? Uma vida mais digna, uma casa mais arrumadinha, uma casa bonita, né? Que possa ter pintura, que possa ter um jardim cultivado, né? Ou alegria, ou brincadeira. Dá para se fazer um lugar melhor, mas é lógico que objetivamente podem ter lugares melhores, mas subjetivamente essa relação entre o que tem dentro da gente e o que nós estamos vendo, isso é a arte. A vocação da arte é essa, é ser revelação. Ela revela o que se passa dentro de nós. Eu posso olhar para uma arte, por exemplo, e enxergar, e aí é o seguinte, lembra disso, não é relativo. Não é relativo porque tem algo mais bonito que o outro. Existe o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio. Tem algo que é mais bonito do que outro. Nós somos melhores que outras pessoas em vários aspectos e piores que outras pessoas em vários aspectos. Nós precisamos ocupar esse lugar de uma maneira personalíssima. Porque senão nós ficamos boiando aí e não sabemos quem nós somos. Então nós precisamos saber que essa foto não é mais bonita que uma foto do Rapto de Proserpina, por exemplo. De um lugar, né, cheio de jardim. Mas nós precisamos conseguir enxergar a beleza e ter a generosidade de enxergar o que é belo aqui dentro. Então nós vamos ficar com o que é belo. Percebe que tem que ser essa relação entre o que é visto e quem vê? Porque uma pessoa que não está com o olhar treinado, ela pode ver a maior beleza do mundo. Só que dentro dela tem algo que não está legal, não está bom, está corrompido. Aí ela consegue ver o quê? Corrupção. Ela passa batido por uma obra de arte e ela nem liga. Isso nós precisamos entender, que tem
o lado objetivo e o lado subjetivo. E essa relação, ela precisa estar curada. Essa relação, ela vai se curando à medida em que nós vamos sendo expostos a coisas mais bonitas, a coisas melhores, a pessoas boas, a pessoas melhores. Nós vamos nos expondo cada vez mais ao que é bom, ao que é belo, e nós vamos curando esta relação, ao ponto de começarmos a enxergar o que aquilo se revela para nós. Isso é o treino do olhar. E aí, com isso, nós contemplamos o que é bonito no cotidiano, nós contemplamos o que é belo na natureza, nós contemplamos uma obra de arte. Mas para que tudo isso? Para que a gente possa enxergar a beleza no outro. Contemplar o belo para contemplar uma face humana. E não contemplar a interpretação que eu dou sobre o outro. Muitas vezes, assim como nós fazemos com nossa família, nós não conseguimos enxergar a beleza do outro, porque a nossa alma já está corrompida. Mas no treino do olhar, o treino do olhar, no fim das contas, ele serve para nós amarmos mais, para nós aprendermos a amar. Esta é a questão. O treino do olhar, a contemplação, é nada mais, nada menos do que nos treinar para enxergar o outro, para amar o outro e não ficar fazendo interpretações erradas, equivocadas do outro. Porque pensa bem, se o seu olhar está focado em algo que é harmônico, que traz uma unidade, que traz uma integração, você olha e fala assim, peraí, eu vou passar por ali porque lá tem um jardim e vou olhar para a natureza. Eu vou passar por ali porque ali tem crianças brincando e contemplo aquela cena. E vou treinando esse olhar. Quando eu olho para a face do outro, eu consigo ver beleza. Eu não aponto, não fico só apontando o que ele tem de errado. Eu consigo ver a beleza que está ali e não a interpretação que eu faço do que está ali. Muitas vezes a gente se relaciona com a interpretação que nós fazemos do outro e não com o outro em si. E isso é uma incapacidade de amar. Eu preciso contemplar as coisas de Deus, porque aí eu começo a olhar para Deus e começo assim a amar o outro. Eu começo a enxergar na beleza algo como Deus me ama. Ele fez isso muito bonito para eu ver. Como Deus me ama. E quando nós nos sentimos amados por Deus, nós conseguimos amar o outro, as coisas. E nós vamos querer sempre mais o que é belo e o que é bom. Então, nós vamos treinar o olhar para quê? Para amar, no fim das contas. Começa, então, contemplando o jardim. Para, então, contemplar a face humana. Que a face humana é uma representação da face de Deus. Vamos pensar assim, gente. Você é o ponto de partida, tá? Você como ser humano primeiro. Lembra lá que nós falamos no começo? Precisamos ver de onde parte o nosso olhar. De seres humanos que somos. Nosso olhar parte de seres humanos. Mas nós precisamos chegar ao ponto de enxergar a nós mesmos um olhar próprio, um olhar específico, um olhar personalíssimo. O seu olhar sobre as coisas, que no fim das contas são os olhos de Deus. Conseguir olhar as coisas como Deus nos olhou um dia e nos trouxe até aqui. Então, nós conseguirmos chegar a esse ponto de ver o olhar, de ver o bem nas coisas. Mas de ver o bem de uma forma específica.
Eu, Luciana, tenho um olhar específico para as coisas. Marcelo, meu marido, tem outro olhar. Ele vê as coisas no cotidiano de uma forma muito dele, muito própria. A Olivia, minha filha, tem uma forma muito própria de ver as coisas também. Que bom! Isso é a verdadeira diversidade. Diversidade é isso. Cada um tem o seu olhar, mas sempre a partir de um olhar de ser humano, que é a partir de um olhar de Deus sobre as coisas, né? Da beleza, da bondade e da verdade. E aí, para isso, nós precisamos lembrar que nós somos imagem e semelhança. E o nosso dia a dia tem que ser assim. Cada vez melhor, dentro das nossas condições, mas cada vez melhor. A mesa posta de uma maneira mais bonita. A música que eu ouço é mais bonita. Até mesmo uma música moderna, dá para encontrar músicas modernas super bonitas. O que eu leio, o livro que eu leio, a literatura que eu leio, dá para ficar vendo um monte de coisa tosca, né? De literatura boba que hoje em dia tem, descartável. Hoje em dia, na parte dos adolescentes, você tem ali 1000 livros ali. Livrinhos, assim, vários, de cotidiano, de menina, a garota adolescente, que tal. Aquilo é descartável. Aquilo é leitura lixo. Precisa parar com isso, tira isso. Não precisa ler também o clássico mais difícil do mundo. Mas quando você lê um clássico, um pequeno livro, um livro fininho de um clássico, é outra história. A sua imaginação começa a ganhar outra perspectiva. Você começa a realmente imaginar o que está ali. Então, vamos olhar, ler bons livros, ver bons filmes. Nós temos hoje 1000 filmes legais, séries maravilhosas. Já que é para ver série, vamos ver séries boas. Vamos nos arrumar pela manhã. Porque olha só, lembra lá? Nós somos naturais, culturais e sobrenaturais? Vai acordar comigo, né? Vai acordar e ver assim, o olho assim, o cabelo assim, todo amassado. Naturalmente, o ser humano é bonito naturalmente também, mas também precisa ser cultural e sobrenatural. Então, culturalmente, eu preciso me compor. Eu tenho que fazer a minha parte nisso. Eu tenho que colocar uma cor que me favoreça, eu tenho que me maquiar de manhã. A mulher tem esse recurso. Por que não usar? Nós ficamos muito mais bonitas, né? Porque nos transformamos numa obra de arte. Por que não? Né? E aí nós precisamos ajudar a natureza. Porque cabe a nós fazer isso. Cabe a nós compor com arte. Né? As tribos, né, indígenas, as tribos na África, todas paramentadas, bonitas, pintadas. Por quê? Porque nós somos também culturais e sobrenaturais. Precisamos exprimir essa beleza. E não ficar andando ladeira abaixo. Estou ali na ladeira, eu preciso fazer a minha parte. As coisas não são espontâneas. Não são espontâneas. Se eu estou descendo uma ladeira, eu preciso trabalhar o meu músculo da perna para descer a ladeira. Espontaneamente, se eu deixar, eu saio rolando. As coisas não são espontâneas, têm que ser trabalhadas, cultivadas. Não é isso? Elas são também espontâneas. Vocês já perceberam aquelas pessoas que são extremamente generosas e mudam, e a afeição é linda porque elas são generosas? Então é esse trabalho externo, mas também o trabalho interno. Porque isso, esse treino do olhar interno, do que eu ponho para dentro e do que a minha alma brota, eu vou traduzir aquilo na minha imagem. Não tem pessoas que são tão generosas, tão bacanas, tão legais, e que a gente fala assim, nossa, ela ficou até mais bonita depois que eu conheci. Para exemplificar isso, né? O que está fora, o que está dentro. Quando um piano, se eu tenho um piano aqui de um lado e um violão do outro lado,
e eu toco um acorde no piano aqui, as cordas do violão vão vibrar na mesma frequência. A gente não vai enxergar isso, mas elas vão vibrar na mesma frequência. Então, olha como é importante nós vermos coisas boas. Mas só que às vezes, quando nós vemos coisas boas, como eu falei, ou coisas belas, isso pode não reverberar dentro de mim. Tá? Mas, de alguma forma, o coração ele é bem informado. Ele sabe que ali tem o bem e o belo. Mas às vezes, nós podemos escolher ao contrário. Nós podemos escolher viver que nem bicho. Ah, não quero ver isso não, quero comer e dormir aqui. Vou aqui ficar vendo essa série aqui e comendo, chafurdando aqui. A gente pode escolher. Porque nós temos um princípio, que é o princípio da liberdade. Deus não é um tirano nem um déspota, ele nos deu a liberdade. E nós podemos fazer o que quisermos com isso. Então podemos até escolher o mal. É assim que é. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui agora é: tem tudo aqui para você escolher o bem. E você pode ir compondo a sua memória, formando a sua memória. Daqui a pouco, as coisas começam a ficar harmônicas, a repercutir dentro de você. Num primeiro momento, você pode olhar uma obra de arte e falar, não, isso não diz nada. Ou você pode mandar a foto lá de qualquer jeito para a pessoa. Ou você pode passar batido por um jardim. Mas experimente fazer diferente ao longo do seu dia. E você vai começar a ver que o piano e o violão estão aí na mesma frequência. Tocou aqui, vibrou ali. Tocou aqui, vibrou ali. Por quê? Porque você tem que viver como ser humano, meu Deus. Não dá para viver como bicho. Bicho não tem personalidade. O cachorrinho tem a personalidade que a gente dá para ele. Ele tem um jeitinho dele, mas o Juca aqui, que é meu vira-lata, né? Eu já vi um monte de Juquinhas por aí. Uma vez o Juca apareceu dentro da minha casa, no meu quintal. Apareceu. Do nada, assim. De repente deixaram o portão aberto lá e o Juca apareceu lá dentro. Fomos procurar nas redondezas. E o Marcelo falava assim, poxa, esse cachorro é de vocês? E várias pessoas das redondezas olhavam e falavam assim, uai, ele fugiu? Aí eu olhava lá, o cachorro tava lá. O mesmo cachorro, igual o Juquinha. Claro, o Juquinha é o nosso Juquinha. Até parece, não, é igual. Vai ter mais ou menos o mesmo comportamento. Tem uma personalidade, porque como é animal doméstico, ele imprime uma certa personalidade, né? Assim, ele capta algum resquício de personalidade. Mas o problema é o seguinte, se os cachorros aqui em casa, assim, passou um cavalo ali, vai... Se passa 1000 cavalos ali, eles vão lá atrás do cavalo. Eles vão pensar assim, não, hoje eu não vou, hoje eu acho melhor não. Ah, pra que eu vou de novo? É o 100º cavalo que passa. Pra que eu vou fazer isso? Não, eles não vão pensar isso. Mas nós sim, nós escolhemos. Então é aqui, é na escolha diária de querer. Porque nós precisamos querer. Não adianta. Não é desejo, é querer. E o querer é a própria realização. Você pode falar assim, eu não consigo. Não, você não quer. Não consigo. Você tem todas as possibilidades em qualquer lugar de ver beleza. Nós vimos aqui a beleza até numa favela. Então você tem a possibilidade, você pode não querer. Eu diria para você, queira querer. Queira querer. Se você não quer, peça. Meu Deus, faça com que eu queira o melhor. Porque quando você chegar no fim da sua vida, você vai falar assim, e aí? Quem viveu essa vida? Fui eu? Ou foi o celular?
Eu vivi que nem bicho ou eu vivi que nem gente? Aí essa pergunta vai rondar ali no final da sua vida. Porque você vai precisar olhar para ela um dia, encarar e fazer e responder a essa pergunta. Quem viveu a sua vida? Então vamos para a prática, vamos colocar uma visão prática aqui para você sair daqui e já falar assim, vamos lá, vamos para o dia a dia, para o meu cotidiano. Quais são as 3 formas de ampliar o olhar? Primeira, contato frequente com aquilo que se quer desenvolver. Eu preciso, vamos pensar gente, se eu quero fazer natação, eu preciso ter um contato frequente com aquilo que eu quero desenvolver. Eu vou nadar, né? Se eu quero estudar qualquer coisa que seja, eu tenho que ter contato frequente com aquilo. Se eu quero ver beleza ou treinar o olhar, eu preciso ter contato frequente com o que é belo. Então começa a busca aí. Tem o Rapto de Proserpina, qual mais obra que tem? Deixa eu ver aqui quais são os autores clássicos das obras escritas, tocadas, das obras esculpidas, pintadas. Quem são esses autores clássicos? Quem são os modernos? O que eu vejo no moderno aqui? É só uma deterioração da realidade? Ou é algo que tenha um símbolo, que tenha um significado? É um símbolo bom ou não é? O que aquilo está me mostrando? Você precisa ser capaz de olhar para a realidade e ler a realidade, ter uma leitura clara da realidade. Porque senão o que acontece? Você, quando não sabe olhar a realidade, você olha para a pessoa que você gosta aí, que você ama, e ela faz uma cara meio emburrada, e você fala assim, é comigo, você fica reativo, entendeu? Mas quando você sabe olhar a realidade, você fala assim, peraí, deixa eu ver, o que pode estar acontecendo? Aí a gente vai para o segundo ponto, olhar de segundo nível. Não é aquilo que bate nos meus olhos e já me falam e me revelam as coisas. Lembra da relação que a gente tem com o que é visto e quem vê? Aí nós vamos ter esse olhar de segundo nível. O que isso significa? O que isso está me dizendo? O que isso está me contando? A pessoa que eu amo está emburrada? Nossa, mas não é comigo. Ontem deu errado um negócio no trabalho. Acordou meio assim. Então eu posso olhar para isso e avaliar melhor a realidade. Percebe, gente, que um treino de um olhar externo, para eu mudar uma foto de lado aqui, né? Eu posso chegar ao ponto de contemplar a realidade da pessoa que está comigo e falar e ter uma leitura clara sobre isso. E aí eu saio dessa implicância, dessa irritação e começo a ver poesia. Tá emburrado, deixa eu ir lá, dá um beijinho. Deixa eu fazer um café, quem sabe ele fica melhor. Né? E não eu fico reativo achando que é tudo comigo. É comigo isso, não é possível. Né? Então, gente, olha só. Além, então, de contato com aquilo que se deve desenvolver, que se quer desenvolver, quero desenvolver o olhar treinado, belo. Minha mesa posta, contato frequente. E aí eu consigo ter esse olhar de segundo nível. Para o outro, para a minha vida, o que eu deveria fazer nessa circunstância, como que a minha vida está, o que eu poderia fazer com ela, o que eu poderia fazer de diferente. Eu começo a ter um olhar clínico, né? Um olhar que dá um diagnóstico melhor para as coisas. E aí, o que eu faço no terceiro plano? O que se deve fazer parte da cena e o que não deve fazer parte da cena. Ou seja, eu tiro os excessos, eu tiro o que não serve para mim. Então vamos olhar na cena ali que o meu marido acordou emburrado. O que é o excesso? Eu fico já afetada com aquilo. O que é o excesso? Eu começo a ficar implicante também. Não, eu tiro os excessos. Espera aí. Foi isso. Ontem no trabalho, entendi. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um cafezinho quentinho, talvez ele fique legal. Eu tiro a minha família.
Eu olho para minha família, eu tiro, peraí, o que é de dor aqui, de trauma? Peraí, deixa eu tirar esses excessos. Pô, deixa eu olhar para minha mãe, ver o que ela fez. Cuidou de mim, né? Acordou noites e noites, trocou minha fralda. E aí eu tô aqui agora, me importando porque ela tá me tratando com indiferença, tá me tratando mal agora. Já cresceu, para com isso, né? Tá aí adulto, criado. Chega de olhar para sua mãe desse jeito. Chega de olhar para sua família falando mal da sua família. Para com isso, né? Então, olha isso aqui e começa a perceber no seu dia que você pode aplicar essas 3 fórmulas aqui. Contato frequente com aquilo que se quer desenvolver, olhar de segundo nível para saber exatamente o que aquilo está dizendo para você e o que deve fazer parte da cena ou não, da sua cena, da cena da sua vida. Como que você vai ser único e irrepetível e limpando esses pormenores que estão aí que não devem participar da cena. Não quero isso, não quero aquilo. Quando a gente começou aqui, né, a gente foi arrumando aqui a cena para oferecer para você o melhor. Vamos compor aqui com isso. Isso deve fazer parte da cena, essa plantinha? Acho que sim. Isso aqui a gente tira? Acho que a gente tira. Eu fui compondo a cena para vocês, né? Para vocês verem o melhor que eu poderia oferecer. E isso me dá personalidade. E é isso que eu quero, que você comece pelo treino do olhar minúsculo do dia a dia, ao mandar uma foto pelo celular, mandar uma foto bem quadrada, focada, e aí você chega ao ponto de contemplar a sua personalidade para contemplar o outro e assim contemplar no fim das contas a Deus. Porque se a gente não consegue enxergar Deus nas coisas, a gente não consegue se ver amado por Deus e, portanto, nós não conseguimos amar. Essa é a pura verdade. Treinar o olhar para amar. É isso que nós queremos aqui. Eu espero profundamente que essa aula tenha servido para você e espero que você faça alguma coisa com isso. Nós estamos no dia a dia vendo muita coisa nos stories, nós estamos vendo coisas na internet e nós não aplicamos. Nós estamos ficando lotados, gulosos, né? Nós estamos segurando as coisas e não aplicando. E isso é muito importante que você aplique no seu dia a dia para você chegar no fim da sua vida e falar assim, meu Deus, eu vivi a minha vida. Eu vivi com tudo que ela tinha. Foram me dados recursos, talentos, habilidades, foram me dadas graças e eu aproveitei. E eu fiz algo com isso. Tem tanta gente precisando de ajuda, gente. Gente precisando de um olhar atento, de um olhar amoroso. É só você olhar. Os nossos olhos não foram feitos para dentro. Temos que sair do nosso umbigo. Nós precisamos olhar para fora. Nossos olhos são feitos para fora, justamente para olhar a beleza do mundo e olhar todo mundo que está precisando da nossa ajuda, né? Que está ali solicitando a nossa ajuda e nós precisamos estender essa mão. Tá? Eu quero que essa aula reverbere dentro do coração de vocês aí, como o piano faz reverberar as cordas do violão. Um beijo para vocês e até a próxima!